coisa que você vai fazer é baixar o arquivo de molde. O molde é somente da parte dos espelhos, a parte do fole, que é retangular, você vai ter as medidas. E para quem não tem impressora, também tem as medidas no molde para você desenhar. Então esta parte aqui dos espelhos você vai riscar no tecido e cortar 4 vezes. 2 vezes no tecido externo e 2 vezes no forro. Então nós temos aqui 2 vezes no tecido externo, 2 vezes no forro. Esse tecido aqui é tricoline 100% algodão. Eu estruturei com TNT 150 gramas, colando com a cola spray. Para o tecido principal do fole, eu estou usando um linho dublado numa sarja. Esse tecido ele já vem dessa forma, dublado. Então eu não vou estruturar, porque eu acho que ele já tem a firmeza suficiente para o que eu quero. Tanto para os espelhos como para o fole do forro, eu estou usando também o tricoline 100% algodão. E neste caso aqui, eu quis colocar uma manta R2 em todas as partes, para que a parte interna fique mais fofinha, porque eu vou usar essa nécessaire como uma bolsinha de mão para levar o celular. Então eu quero deixar o forro um pouco mais macio, mais fofinho. Se você for utilizar como nécessaire mesmo, para levar na bolsa, colocar maquiagem, etc., você pode fazer o forro com um nylon emborrachado, com um bagum, algum material impermeável, e aí você não precisa estruturar o seu forro. E já que a minha nécessaire vai ser uma bolsinha de mão, eu quero colocar um bolsinho na parte de dentro dela, para que nesse bolso eu possa colocar um documento, um cartão, dinheiro, mas esse bolso é opcional. Depois eu vou explicar com relação ao tamanho certinho. Vamos precisar de aproximadamente 36 centímetros de zíper. Nós estamos cortando esse zíper com sobra para poder trabalhar depois o acabamento. Eu vou colocar um tirantezinho para eu poder colocar um pingente, porque eu quero colocar um tassel ou um outro tipo de pingente nessa minha bolsinha. Então eu vou usar uma meia argola de 1 centímetro e eu também vou fazer uma alça de mão utilizando uma tira de montana de 1 centímetro. Então eu vou utilizar mais uma meia argola de 1 centímetro. Para a alcinha de mão vou precisar de um mosquetão, nesse caso aqui ele tem 1 centímetro de base. Vou precisar de um cursor para zíper, este zíper é número 5. E para o tirante, de onde eu vou colocar o pingente, eu vou utilizar um pedacinho de tecido de 4 centímetros de largura por 6. E aí, na medida de 4, eu vou dobrar ao meio, vincar, vou trazer as pontas para o meio, as bordas do tecido para o meio, vincar no ferro e dobrar novamente ao meio, como se fosse um viés. E aí aqui é só eu passar a costurinha, um pespontinho de acabamento aqui na bordinha. E o meu tirante para o pingente já vai estar pronto. Se você quiser fazer o tirante para a alça de mão também dessa forma, você pode fazer. A minha etiqueta eu já costurei aqui, eu dei uns pontinhos à mão. Fica a dica para você que se você também tiver etiquetas desse jeito, no formato tarjeta, e você não tiver um rebite pequenininho para prender com rebite, você pode perfeitamente costurar a sua etiqueta à mão. Então olha aqui por trás eu dei os nozinhos e já está presa a etiqueta no meu tecido principal. Todas as informações sobre onde você pode encontrar todos esses materiais que eu estou usando aqui nessa aula estão aqui na descrição do vídeo. Vamos começar preparando o bolso interno. Esse bolso, como eu falei, é opcional. No molde, você vai perceber que tem uma linha tracejada aqui e está escrito dobra para o corte do bolso. Então, você tem duas maneiras de fazer. Você pode dobrar o seu tecido que você for usar. Ele não está com uma medida exatinha, mas ele está com aproximadamente 23 por 25 centímetros. Aí você dobra ao meio avesso com avesso, passa bem. E você vem com essa marca do tracejado no alinhamento da dobra do tecido. Você pode fazer de duas formas. Aqui você já pode traçar o molde e recortar, e ele já vai ficar no formato do molde. Ou você pode fazer o seguinte, você dobra o seu molde na linha tracejada, posiciona aqui em cima da parte principal, aí você pode traçar a linha aqui do bolso. E agora você vem com o seu tecido alinhando com essa marcação que você acabou de fazer. Pode prender com um alfinete
para que esse bolso não saia do lugar. E agora a gente vai passar uma costurinha de segurança em toda a volta aqui para prender esse bolso e depois a gente refila o excesso de tecido. Se você quiser, nesta parte da dobra do bolso, passar um pesponto de acabamento para ficar mais bonitinho, você pode passar sem problema nenhum. Eu vou até passar aqui para ficar mais bonito. Pronto, passei meu pesponto de acabamento aqui, agora eu vou posicionar novamente o bolso, prender e passar a costurinha de segurança pelo lado da manta. Prontinho, agora é só refilar. A costura que eu for fazer aqui no forro, eu vou fazer também no meu tecido principal. Então, nós vamos pegar o fole e uma parte do forro, eu tô começando por essa aqui que tem bolso, e nós vamos começar aqui alinhando desta forma. O comprimento do fole aqui, a lateral da minha nécessaire, encostada aqui direito com a lateral do fole. Aqui essa costura vai muito da sua preferência. Eu gosto de costurar com esta parte do espelho por cima. Eu venho costurando aqui e conforme eu for chegando na curva, eu venho trazendo o espelho para se alinhar com o meu fole. E com isso eu vou conseguir costurar toda a volta desse fole aqui. E vai ficar costurado desta forma. Se você preferir deixar o espelho embaixo e vir contornando com o fole, não tem problema nenhum. Você vem costurando, fazendo a curva, contornando o fole no espelho. Vai do seu gosto. Eu vou costurar com um pé de máquina, com retrocesso no início e no final. E a margem de costura do meu pé de máquina é de meio centímetro. A medida que eu coloquei do fole é uma medida que vai dar certinho para terminar aqui sem sobra, utilizando o pé de máquina de meio centímetro. Eu cortei com 1 centímetro maior esse comprimento do fole para mostrar para você que se você não tem certeza que vai bater certinho a medida do seu fole com as pontas daqui e daqui, corte seu fole maior na medida do comprimento, 1 ou 2 centímetros maior, para que você tenha essa flexibilidade. Olha, sobrou, eu vou então refilar essa parte do meu fole. Então agora eu vou costurar o outro espelho aqui e ele vai ter que bater certinho, olha, ponta com ponta. Se não bater, é porque você costurou mais para dentro em alguma parte aqui, em vez de costurar bem certinho na margem de costura. Eu vou vir posicionar aqui, então, essa parte. Se você sentir mais segurança prendendo, você pode prender toda a volta aqui com clips para facilitar o encaixe. Outra maneira de fazer essa costura de forma mais segura, para ter certeza que vai bater as duas pontas, é encontrar o meio aqui do espelho, dobra no meio, corta aqui um piquezinho aqui embaixo. E aqui a mesma coisa, que eu venho, encontro o meio do meu fole, faço um piquezinho aqui no meio do fole e aí eu sei que este meio tem que bater com esse meio. E aí, novamente, você pode costurar tanto com o seu fole para baixo e o espelho em cima, ou se você preferir, você pode vir encaixando o seu fole em cima do seu espelho e vir costurando, dando a volta assim. Olha aí, prontinho, bateu certinho as pontas, então tá bem direitinho essa costura. Aqui no tecido principal, nós vamos fazer essa costura exatamente igual ao que fizemos no forro, costurando um espelho por vez. Olha aí, tecido principal costuradinho, todas as pontas bateram certinho. Agora, nesta parte redonda aqui, eu vou tirar um pouquinho o excesso da margem de costura, para que essa curva fique mais bem delineada. Se você não tiver tesoura de picote, você pode tirar um pouquinho o excesso com a tesoura comum. Olha, eu tirei o excesso de tecido tanto do tecido principal quanto do forro. Eu vou costurar agora esse tirante onde eu vou colocar o meu pingente. É opcional. E eu vou costurar nesta parte onde tem a minha etiqueta, que é a parte da frente. Eu quero colocar do lado esquerdo da minha frente, então eu vou colocar próximo aqui. Eu podia ter costurado já antes de costurar o espelho no fole, mas a distância aqui é você quem decide. Eu vou passar apenas uma costurinha de segurança
a mais ou menos 1,5 cm de distância dessa costura de união do fole com o espelho. Vou costurar no meu espelho. Olha aí, está costurado aqui por dentro, na frente da minha nécessaire. Agora nós vamos costurar o zíper, mas antes nós precisamos fazer uma marcação muito importante. Nós vamos puxar essa lateral aqui, vamos encontrar bem certinho essa costura e fazer um piquezinho aqui do meio dessa lateral. Deste outro lado, a mesma coisa. Vou pegar o meu zíper, deixo o corte dele bem retinho, queima com o isqueiro para não desfiar e vamos abrir a pontinha. Aqui nesse zíper eu tô com o direito para cima, nós precisamos fazer uma dobra aqui, virar esta ponta do zíper para cá, 90 graus. Então com esta pontinha aqui que vai ficar, nós vamos deitar ela para lá. Nós vamos ficar com o nosso zíper dessa forma. Com esse biquinho que formou, quando eu viro essa ponta, forma um biquinho aqui para cima, eu deito ele para cá. Com o zíper desta forma, eu vou passar uma costurinha de segurança aqui, para prender essas duas bordas juntas e eu possa tirar esse alfinete para poder costurar o zíper na minha peça. Olha aí, prendi essa ponta do meu zíper dobrada. Nesse caso aqui, eu não vou desvirar a minha peça, porque eu não tenho braço livre na minha máquina. Então, eu vou precisar costurar aqui por dentro. Se a sua máquina tiver braço livre, você pode desvirar essa parte principal aqui e costurar tudo por fora. Eu marquei o meio aqui no meu fole, porque é aqui que eu vou fazer as marcações de início e fim da costura do zíper. Aqui nessa parte do fole, onde eu vou começar a costura do zíper, eu vou começar a 1 centímetro do meio. Desse outro lado, a mesma coisa, a partir do meio eu marco 1 centímetro. Aqui está meu meio, 1 centímetro para cá e 1 centímetro para cá. Aqui onde tem a meia argola é a minha frente da nécessaire. Essa mesma dobra e costurinha de segurança que eu fiz desse lado, eu vou fazer desse lado também. Já deixando as duas pontinhas prontas, eu não vou ter problema de saber qual que é o lado correto que eu preciso costurar do meu zíper. Então, aqui eu já posso destacar esse zíper, que eu não vou ter problemas. Como eu preciso costurar daqui pra cá, com essa ponta, então eu vou costurar direito com direito. Se eu pegar este lado do zíper aqui, não dá certo eu começar por essa ponta direito com direito, vai ficar errado o meu zíper. Significa, então, que este lado do zíper é pra lá. Então, eu vou usar a ponta correta aqui. Direito com direito. E eu vou alinhar o começo do meu zíper nessa marcação de 1 centímetro. Deste outro lado aqui do meu fole, eu também vou fazer marcações do centro para a borda. Só que, em vez de marcar 1 centímetro, eu vou marcar 2 centímetros, que é onde eu vou ficar com o meu zíper sobrando. Então, vamos começar a costura do zíper direito com direito, nessa marcação de 1 centímetro, até chegar naquela minha marcação de 2 centímetros, aqui no outro fole. Nessa marcação de 2 centímetros, eu já preciso estar com o meu zíper para fora da minha costura. Então, você vem tirando ele um pouquinho antes, para que o último pontinho que prende esse zíper fique na marcação de 2 centímetros. Eu vou fazer essa costura com um pé de máquina. Depois, quando eu for prender o meu forro, eu preciso passar a costura exatamente em cima dessa costura que eu fizer. Dessa forma aqui, ó, que a gente vai tirando pra dentro, pra baixo, o nosso zíper, conforme a gente vai chegando nessa marcação de 2 centímetros. E aqui o início ficou dessa forma. E agora a gente vai costurar esse lado da mesma maneira. Se você começar a sua costura aqui pelo final, por onde vai sobrar o zíper, você precisa primeiro posicionar o seu zíper todinho, alinhando e prendendo com alfinete ou com clips, para poder saber exatamente onde começar aqui do zíper na marcação de 2 centímetros. Eu gosto sempre de começar a costura por esta ponta do zíper, então eu vou vir com a minha peça aqui para dentro da máquina, e vou vir costurando com o pé de máquina, com a peça por dentro. Bom, agora eu vou desvirar a parte principal. Dessa forma aqui, nós temos então aqui as pontas
onde o zíper vai ficar fechado. E aqui é a ponta onde a gente vai colocar um terminal nesse zíper. Se você for colocar uma alça de mão e for fazer o seu tirante de tecido dessa forma aqui, você precisa costurar ele aqui já. Dessa mesma forma que a gente costurou aqui, coloca ele aqui penduradinho e passa uma costurinha de segurança bem no centro desse lado aqui. Eu vou fazer o tirante do sintético, então eu vou prender com o rebite depois. Com o tecido principal com direito para fora, o forro com direito para dentro. Se você tiver colocado o bolso, presta atenção para o lado que o bolso vai ficar. Eu quero que o bolso fique para o lado de trás, então eu vou vestir dessa maneira assim. Este zíper você vai colocar lá para dentro e vai tomar cuidado na hora de fazer o fechamento aqui dessa boca, para não costurar a ponta do zíper que está solta. Nós temos a marcação de meio aqui e nós temos as costuras laterais para fazer encontrar direitinho. Prendi a volta toda e aí você vai me perguntar, por onde vamos desvirar essa peça? Porque não deixamos abertura em nenhum lugar do nosso forro. Então, eu vou deixar a abertura para desvirar aqui nessa costura na parte do zíper. Então, eu vou deixar aberto aqui na parte de trás. Vou fazer a costura aqui com um pé de máquina, vou deixar essa abertura para desvirar e vou dar retrocesso no início e no final. O que a gente precisa atentar aqui agora, onde tem o zíper já costurado, é que esta costura que eu estou fazendo agora precisa passar exatamente em cima da costura do zíper que eu fiz anteriormente. Vamos desvirar por aqui. Pronto, a abertura está aqui. Agora eu vou colocar esse forro para dentro. Agora aqui é o seguinte, ó, aqui nós temos essa parte aberta. Aqui na frente a costura tá toda certinha, ok. A gente só tem essa abertura na parte do forro. Então agora a gente ajeita bem direitinho o tecido do forro no lugar dele. E nós vamos passar um pesponto de acabamento em toda essa volta. E quando nós passarmos esse pesponto aqui, nós vamos já fechar essa abertura. Então, alinha bem certinho aqui a costura e deixa tudo bem retinho, bem certinho, porque a hora que a gente passar o pesponto aqui, esse tecido de trás vai ser costurado e vamos fechar essa abertura. Eu vou virar essa peça para o avesso, porque eu quero costurar pelo meu direito e eu tenho que costurar aqui por dentro. Vou passar a costura, então, na bordinha. Toda a costura passada aqui por dentro, então essa abertura está fechada. Agora é só virar para o direito. Para colocar o cursor é só alinhar aqui o zíper, vem prendendo com clips, coloca o cursor e vê se está batendo certinho a finalização aqui. Finalizou direitinho, o cursor tá ok. Agora eu vou fazer um acabamento para essa ponta do zíper aqui, então eu cortei um tecido de 3,5 por 7. Nessa medida de 7, eu vou dobrar ao meio, vou fazer uma dobrinha para dentro dos dois lados, já deixar uma bainha feita de mais ou menos 1 centímetro para dentro. Eu vou fechar essas laterais aqui com um pé de máquina. A gente vai tirar bastante o tecido aqui, porque esse meu tecido é grosso, ele tá estruturado, ele tá dublado, então eu deixo uma margem de costura bem pequenininha e vou desvirar. Cortei um pouco o excesso do meu zíper. Agora eu vou dobrar essa pontinha aqui. Os lados do zíper eu vou dobrar para conseguir inserir aqui. Olha, aqui atrás vai ficar assim, aqui na frente assim. A gente ajeita direitinho o zíper aqui dentro e nós vamos passar uma costurinha. Tanto faz passar uma costura só aqui, fechando com retrocesso, ou se você quiser passar na volta toda, pode passar também. Ficou dessa forma o terminalzinho do zíper. Agora só está faltando o tirante da alça, que eu vou fixar aqui com o rebite e a alça. Para fazer o tirante e a alça, eu vou usar então essa tira de montana. Essas tiras, elas já vêm cortadas assim. Essa aqui é da largura de 1 centímetro, mas tem também de outras larguras, como 3 centímetros, por exemplo. Então, eu só tenho o trabalho de ir cortando os pedaços no tamanho que eu quero. Esse pedacinho do tirante eu cortei com aproximadamente 6 centímetros. Fiz um furinho em cada ponta.
Aqui na minha lateral eu também já fiz um furinho, esse furinho a gente faz com o vazador. Usei o vazador número 2, porque eu vou utilizar o rebite número 2. Vou inserir a parte de trás do rebite, passar aqui pra frente, colocar a meia argola, inserir no furo da frente e colocar o acabamento do rebite. Com o acabamento colocado, é só ir no balancinho e apertar com a matriz apropriada. Eu não vou fazer todo esse passo a passo detalhado, porque já tem várias aulas aqui no canal, onde eu ensino a fixar rebite. Para alça de mão a mesma coisa, eu vou colocar o mosquetão. Eu tenho um furo aqui, outro furo aqui, e nessa ponta também um furinho. Vou inserir aqui, encontrar os furos, inserir o rebite por trás e colocar o acabamento aqui na frente. E aí é só apertar no balancinho. A alça já está pronta. E aqui nessa meia argola eu posso pendurar aquilo que eu quiser. Eu vou colocar então o meu tassel para dar um charme a mais nessa bolsinha de mão. Esse tassel ele já vem com esse acabamento aqui, com essa argolinha, que vai facilitar para eu colocar. Então é bem simples, é só eu inserir aqui na meia argola. E essa argolinha de acabamento do tassel, eu vou abraçar o meu tassel e dar a volta nele. E olha só como que fica lindo, fica bem prático, porque quando eu quiser trocar de pingente, eu consigo tirar normalmente esse tassel daqui e colocar um outro tipo de pingente.